Porque há uma ordem expressa de não permitir que o Lula fale. Isso é censura. Agora, seria um cúmulo, sabe, não permitir, sabe, que num programa de televisão, num debate político, onde já passou todos os partidos políticos, não participasse o presidente do partido. Lula, deixa eu te fazer três perguntas rápidas. Em primeiro lugar, você está estudando? Não. Não. Qual é a diferença que você acha, por exemplo, no seu discurso de 3 ou 4 anos e o de agora? Nós estamos comentando aqui que estamos achando que você está citando coisas de 1930, de 1906 e tal. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem companheiro que passa um dia lendo um livro. Eu não consigo... Eu estou com um livro aí, aquele livro... 1964, a conquista do Estado aí, eu faz 3 meses que eu estou com ele, que estou na página 300, consigo ler 3, 4 páginas. Mas o livro é duro. Agora veja, eu não estou estudando. Quando eu entrei no sindicato, eu pensei em estudar no sindicato. Como muitos dirigentes sindicais, alguns entram e saem advogado. Eu não consegui estudar porque o período que o trabalhador vai no sindicato é o período que eu poderia estar estudando. O período à noite é quando o trabalhador sai da fábrica às 6 horas do sindicato. Então eu não pude sequer fazer um colegial dentro do sindicato, porque a minha concepção de dirigentes sindicais era de estar até às 8, 9 horas atendendo o trabalhador dentro do sindicato e não podia estudar. Agora veja, eu aprendo muito, conversando com as pessoas. Sim. Quer dizer, eu leio jornal, eu converso com as pessoas, eu procuro extrair os máximos, sabe? Eu às vezes chego até a insinuar para o companheiro o seguinte: ó, você leu o jornal de hoje? Li. Então me conta o que está para mim não ler. Sabe? Agora, essa sua resposta me levaria então a outra segunda perguntinha, que é o seguinte. Nesses contatos que você tem tido com líderes empresariais e toda essa sua luta, o que você acha mais difícil? É enfrentar a legislação retrógrada sindical brasileira ou conscientizar o próprio operariado, seus próprios companheiros, da necessidade de fortalecer os seus sindicatos? Você acha que o movimento sindical do Brasil é o mais forte que já existiu em sua história? Não. Não é o mais forte. Eu acho que antes de 64 nós tivemos um período mais forte do que nós temos hoje. Com o PTB mesmo. Hoje nós temos uma organização de base um pouco mais consolidada. Até pela experiência do passado, até pela experiência desses anos todos, que serviu para alguma coisa para nós. Acontece que o Estado, a partir de 1964, e principalmente a partir de 1968, criou vários instrumentos que vieram a fortalecer ainda mais a estrutura já fortalecida. Veja que quando nós fizemos a greve de 78, quando todos nós esperávamos, por parte do governo, ter modificado a lei de greve, a lei 4.330, que proíbe a classe trabalhadora fazer greve, o que aconteceu? Nós ganhamos de presente o decreto 1632, que é uma lei de greve em cima da própria lei de greve. Quer dizer, que vem criar categorias essenciais, colocando a classe trabalhadora no ridículo. Porque o governo, por exemplo, coloca os trabalhadores de posto de gasolina como categoria essencial. Como é que um governo pode colocar uma categoria de trabalhadores em categoria essencial, proibindo-a de fazer greve, se não dá um salário decente? Como é que um trabalhador que ganha 8 mil cruzeiros por mês, 9 mil cruzeiros por mês, está proibido de fazer greve? Então veja, eu acho que hoje o nosso trabalho é conscientizar a classe trabalhadora. E isso é muito difícil? É difícil. É difícil porque você tem todo um aparato publicitário, governamental, em cima disso. É você tendo poucas horas, você não tem liberdade de se organizar dentro das empresas hoje. Você se organiza da porta da empresa para fora, num trabalho assíduo do movimento sindical, e você fica meia hora conversando com os trabalhadores na porta da fábrica, enquanto o patrão fica 24 horas por dia, e aí você precisa conhecer a estrutura de funcionamento de uma empresa automobilística, por exemplo. Para cada 10 trabalhadores tem um líder, depois do líder tem um feitor, depois do feitor tem um supervisor, depois tem um capa amarela, depois tem mais não sei o quê, quer dizer, tem 50 mandando em 10. Você já ouviu algum país do mundo, sabe de algum país do mundo onde dirigentes sindicais e trabalhadores estejam sendo julgados por um tribunal militar por terem organizado greves? Não, porque o Brasil, lamentavelmente, na questão sindical, a visão das nossas autoridades ainda é uma visão... Como é que faz o incidente da Polônia? Uma visão pré-histórica. A questão sindical no Brasil ainda, as nossas autoridades estão na era pré-histórica. Quer dizer, o que a gente está reivindicando aqui no Brasil hoje, a Europa praticamente inteira reivindicava isso em 1918. Mas eu preciso reconhecer, Lula, que não são as autoridades só não, é a sociedade e a imprensa também. Em geral, a imprensa trata o operário como se fosse um palha, quer dizer, não pode dar
palpite na nação. Nério, quando eu entrei no sindicato, os grandes jornais, é claro. Nério, quando eu entrei no sindicato, uma coisa muito engraçada, a visão sobre o dirigente sindical era o seguinte: ou o dirigente sindical era corrupto, era ladrão, era safado, ou o dirigente sindical era subversivo. Era essa a visão. Ninguém conseguia ver dirigente sindical de outra forma. Quer dizer, foi um trabalho. Eu lembro que na época que eu entrei no sindicato, para a gente sair no jornal, Nério, para a gente sair no jornal, eu comprava jornal, só saía coisa do sindicato em diário oficial, ainda quando era ato de intervenção do governo. Quer dizer, foi um trabalho longo, foi um trabalho, sabe, de tentar ganhar a credibilidade, a confiança junto a setores influentes de classe média, setores empresariais, e você só ganha isso quando sendo correto. Você só ganha isso quando você se posiciona de tal maneira que você não dê motivos para ninguém te colocar como um corrupto, como um subversivo qualquer. Ô, Lula, sabe? Do ponto de vista deles. Porque fazer uma greve como nós fizemos é ser considerado subversivo nesse país. E não existe trabalhador radical. É preciso, sabe, quando a gente vê um trabalhador fazer um discurso, sabe, às vezes agressivo, é preciso a gente, ao invés de dizer que ele é radical, ir na casa do companheiro para ver o que está se passando na casa dele. Sabe, é preciso a gente ver um chefe de família que às vezes faz 3 dias que não consegue comprar 1 litro de leite para o seu filho, fazer um discurso que vai roubar um supermercado e achar que ele é radical. Radical é a fome. Sabe, radical, na verdade, é o estômago do trabalhador. E você vai ver um discurso de trabalhador hoje, dentro de um sindicato, ele é muito mais extremista do que de grupos de esquerda aí, do que cara, sabe, do que os marxistas, do que os trotskistas, do que o tantoísta que existe por aí. O discurso do peão de fábrica que está passando fome é muito mais radical. E é pela necessidade de sobrevivência. Então nós não podemos dizer que existe trabalhador radical, não. Sabe, o radicalismo do trabalhador é o estômago dele, ele quer sobreviver, ele quer comer, ele quer morar, ele quer estudar, ele quer ganhar um salário decente. Se qualquer um de nós ganhasse 8.000 cruzeiros por mês, chegasse em casa para pagar aluguel, chegasse em casa para comer, sabe? Qualquer um de nós seria radical, quem sabe muito mais radical do que um simples trabalhador que não salário. Ô Lula, vou te contar uma coisa. Anteontem se encerrou em Volta Redonda aqui o Congresso Nacional dos Aposentados. Eu fui lá e me confesso que eu nunca vi uma linguagem tão violenta e tão radical quanto aqueles velhinhos, inclusive um de 88 anos. Não há congresso da UNE, não há reunião do MR8, não há assembleia do PT que iguale aqueles velhinhos, mas um negócio louco. Eu nunca vi maior radicalismo, você tem inteira razão. Os aposentados no Congresso de Volta Redonda. O que eu acho que está errado aí é a visão do governo. Vocês estão lembrados que eu já cansei de pedir, sabe, de que eu gostaria de vir na Escola Superior de Guerra fazer uma palestra. Porque só vai patrão, e só vai ministro, alguns vão inclusive para mentir lá. Se você pegar alguns depoimentos, eu tenho alguns em casa, de alguns ministros que vieram aí dizer a situação da classe trabalhadora, estão mentindo. Então é preciso que as Forças Armadas não fiquem acreditando apenas no que os ministros falam, no que os patrões falam. É preciso ir nas favelas do Rio de Janeiro saber o que está acontecendo. É preciso ir dentro de uma fábrica saber que forma que o trabalhador é tratado. Quando a gente diz de que não mudou a situação da classe trabalhadora com relação à escravidão, a gente não está radicalizando, não.